Fala, seu Anderson. Boa noite, Sr. Fausto. Tudo, Satisfação sempre poder estar falando contigo. tudo bom, cara? Mais ou menos, eu tô meio estranho. Mas a gente pode falar disso depois. É que tem cunho político e não vem ao caso agora. Podemos falar. Me dá feedback do nosso último papo. O que você achou? Eu fiz o teste dele com 3 alunos em específicos, né? Hum, Eu não vou citar nomes porque provavelmente eles podem voltar a assistir. É, um desses alunos, e já sabia que seria o mais tendencioso, gostou muito, concordou com quase tudo do que viu, só que não viu a conversa toda, igual eu já uhum, imaginava. uhum, Um outro aluno, que foi um extremo em relação ao primeiro para comparação, tinha bastante resistência a pontos da nossa conversa, porque ele sentia ali o nosso, não o nosso apego político, mas ele sentia nas nossas palavras os nossos direcionamentos, por mais que a conversa não fosse uma conversa política. E é um hum, aluno que está razoavelmente doutrinado já. entendi. Então ele não só não assistiu tudo também, como os trechos que ele assistiu, ele me confrontou um pouquinho em sala. Uhum. Ele falava uma coisa do tipo, mas professor, essa conversa de vocês tem um caráter muito político, por mais que vocês não queiram falar. Aí eu falei, mas moço, não era exatamente essa a ideia que eu queria que você pegasse, mas tudo bem. Uhum, uhum, Um terceiro aluno, os três foram do primeiro colegial. uhum. E um terceiro aluno bastante neutro, ele disse que assistiu, mas eu acho que ele só clicou em pontos assim e passou. Igual eu imaginei, uma conversa de 1 hora e meia é um pouco assustadora para alguns alunos. Uhum. Eles são muito rápidos. Alunos do nono ano, igual eu não sei se eu te falei, eu não estou tendo muito contato esse ano. E do oitavo ano eu até tenho. Só que Uhum. eu não senti que eles tivessem talvez o preparo para entender o que a gente falou. Eu soltei no grupo da sala, só que assim, eu vi que ninguém assistiu. O... Uma coisa que acontece muito é que esse canal aqui ele começou com BDO, né? E o pessoal do BDO fica muito tempo na frente do computador. E essa não é a realidade do brasileiro, né? Exato. Uhum, Infelizmente o brasileiro se acostumou ao corte. uhum, Infelizmente o brasileiro ele gosta de um vídeo rápido assim para um momento de descontração ou de não tô fazendo nada, o que é isso aqui? uhum, Aí uhum. assistem, né? Mas é uma percepção que já está sendo muito amplamente usada. Sim, eu acho que a gente não vai conseguir mudar isso. É, mas o que tem bastante também é alguém que descobre o canal e gosta e maratona. Sim. E eu gosto de deixar esse conteúdo disponível, porque, por exemplo, eu tenho um depoimento aqui de. Nossa, eu sempre pulei os vídeos de servo corporativo e agora que eu arrumei emprego, eu tô maratonando. E aí eu olho pra trás e falo, meu, que legal, né? Que eu tinha um tempo disponível e eu decidi fazer uma coisa que acabou sendo útil de forma temporal para uma outra pessoa num outro momento, assim. Sim, para mim são esses vídeos da selva corporativa. Um dos últimos vídeos que você lançou falando do chefe loucaço lá, Uhum, atacando. Esqueci, é Pedro? Não lembro, uhum, enfim. Nossa, Fausto, aquele vídeo é incrível, ele devia ser. Inclusive, eu passei ele para alguns amigos próximos meus que já sentiram coisas parecidas. Até na área da educação, às vezes você cai numa escola que o diretor abusa da autoridade, te coloca para fazer função que você não deve fazer. Foi um vídeo bastante legal. Gostei muito do vídeo. legal. E sobre o nosso vídeo também, por mais que os meus alunos não tenham às vezes a paciência para apreciar um bate-papo de 1 hora e meia ou mais, eles me servem muito para reorganizar algumas ideias que eu tenho e colocar o seu conhecimento de vida que é muito amplo. Aí eu consigo passar para eles em conversas do dia a dia. Isso é muito legal dos nossos vídeos, das nossas conversas. Trazer uma ideia de alguém que não é alguém próximo e é alguém que viveu ao redor do mundo, né? Ter a experiência de trabalho que você teve Uhum. e agregar isso para os alunos de forma rápida, assim, eles têm uma aceitação muito grande em conversa assim. Aquela conversa que eu te falei que eles sentem que eu sou tipo um irmão mais velho deles. Uhum. Solto aquelas, falo, eles engolem aquilo e depois eles me dão um feedback. Nisso está sendo sensacional. É engraçado que a gente joga a semente e a gente não sabe o que o solo vai fazer com ela, né?
Pois é. E várias vezes eu uso algumas analogias e tento passar uma coisa e a pessoa absorve outra que acaba sendo útil também. Então, como é que eu vou reclamar do negócio desse, né? Não dá. Não Exato. dá. E é um ponto que eu mudei muito em mim mesmo do ano passado pra cá. Do final do ano passado, no final do ano passado eu era aquele tipo de pessoa que planejava demais, planejava mesmo tudo e eu só tomava na cara, porque os planos saíam muito diferentes quando eu jogava eles pra vida. Aí a vida falava, não, não é isso que eu quero, você vai pra outro lugar. Aí eu ficava frustrado, blá blá blá. Parei de planejar, fazer grandes planos, eu tô seguindo um certo fluxo aí. Enfim. Eu, eu gosto muito de uma. Eu menciono muito nos meus vídeos uma entrevista de um entrevistador no Japão. E aí a aprendiz dele, ela levava 1 hora e meia, 2 horas, 5 horas para preparar uma entrevista com um convidado. E ela perguntou quanto tempo ele levava para fazer isso. Ele falou uns 5 minutos. É porque só convida quem eu já conheço, então 5 minutos dá, mas ela falava, como assim? Ele falava, você tem 5 minutos para pensar na primeira pergunta, e a segunda pergunta com certeza vai estar na primeira resposta. Pois é. E Você fez alguns vídeos falando sobre isso já, de fato. E eu acho isso interessante porque, assim, o tempo que eu dedico ao canal é o tempo que eu gravo. Eu não faço corte, eu não faço edição. E é por isso que eu tô aqui até hoje. Porque se eu tivesse que fazer uma edição de 2 horas no vídeo de 20 minutos, isso seria meu emprego. Eu não faria. Eu não faria isso. Eu não estaria aqui pra isso. Perderia aquele tesãozinho gostoso nesse bate-papo. Eu tava pensando, e assim. Agora não é mais uma conversa de, olha, a gente vai fazer um vídeo para todo mundo escutar, porque esse vídeo vai ser útil para eles. É uma conversa metalinguística. O que é metalinguística? A gente vai conversar sobre como seria uma maneira boa de apresentar essa ideia para eles, porque essa ideia é complexa. Sim. E aí, assim, como explicar para uma criança que está... Eles não gostam de ser chamados de criança, mas como explicar para uma pessoa completamente formada que está no primeiro ano que a história ela é contada pelos vencedores? Como que a gente explica para eles que a história que... E não estamos falando mal do Mac aqui, tá? Porque não seria possível fazer diferente. Mas que toda a história ela é um recorte, é uma versão dos acontecimentos vistos por uma perspectiva única. E eu não estou querendo dizer com isso que tudo depende. Não, não é assim que tudo depende. O político falou isso ou faz aquilo, aí depende do ponto de vista. Não é que tudo dependa do ponto de vista. Mas é que quando você escreve história, você precisa escolher determinados nomes e construir uma narrativa de fato que um elemento desencadeie outro, que gera um outro, e aí a história vai se desenrolando e você vai contando a história da sociedade humana, só que a partir de acontecimentos que foram convencionados como aqueles mais importantes e mais transformadores. E aí quando você é uma pessoa formada, madura, adulta, de primeiro ano, dona de si, que sabe mais do que os pais e os professores, no primeiro ano do ensino médio, você é obrigado a estudar uma daquelas versões, e aí você acha a história chata pra cacete, porque você tem que ficar decorando nome e data, e história não é sobre nomes e datas. História é sobre relações humanas, é sobre a natureza humana e como os eventos eles desencadeiam em outros e explicam o momento presente que a gente vive. Pois é. E eu tive a sorte de ter 2 professores de história ao longo da minha carreira acadêmica não, desculpa, ao longo do meu período de estudante, que cagavam pra data. Eles queriam que a gente entendesse o processo que levou até aquilo. E eram professores de história incríveis. Tenho a sorte, inclusive, de trabalhar na mesma escola que um deles hoje. Ele é meu coordenador. Hoje ele é meu coordenador. Que bacana. Pois é. Acho que a história, não só a história, né, Fausto?
Desculpe meus colegas de trabalho, não é uma crítica pessoal, mas acho que quase todas as matérias elas têm uma resistência por parte dos alunos justamente por uma certa inabilidade em Uhum. ser, né, em serem transmitidas. Meio triste falar isso, mas é a realidade. E por outro lado, aí você está querendo pegar a licenciatura de História para poder dar aula, porque você acha que você vai conseguir tocar os seus alunos através disso, e talvez grande parte disso seja por conta desses professores que você teve. Olha que coisa interessante. Pois é, exatamente. Em um momento que eu estudava na escola particular, e eu sofria preconceito por isso, mas ainda assim eu tive a oportunidade de tirar o melhor dessa fase. E também tive a oportunidade de substituir todas as matérias, né? Enquanto meu Uhum. primeiro contrato era tal da categoria V, o professor eventual, eu substituía todas as matérias, eu tive um gostinho de lecionar cada uma das matérias. Me perdoe o lado pessoal, eu detesto dar aula de geografia. Apesar que eu sei que é uma matéria maravilhosa, mas eu detesto dar aula de geografia, porque a aula de geografia, conforme ela é cobrada da gente, nossa, péssima. Mas É, enfim. é decoração de conceitos e características, e você não consegue trabalhar, por exemplo, simultaneamente com geopolítica ou Não com dá, não dá. economia. Você tem que dar geografia pura, e aí é chato pra caramba. É só o nome da rocha, o nome do solo e eu, sim. É chato pra cacete, você tá louco. Ahn, essa conversa, ela pode ser muito sobre o Netflix, ela pode ir muito bem ser sobre Hollywood, sobre Disney, porque toda história ela escolhe a maneira como ela é apresentada, romance, conto, crônica, mas não só isso. O que romance, novela, conto, crônica, fábula, o que tudo isso tem em comum? A maneira como a gente conta, que é centrada no protagonista. Então a gente conta a Sim. história de uma nação, a gente conta a história de uma guerra, a gente conta a história de um conflito, tudo a partir de um protagonista. E você fala, Fausto, mas não tem jeito se não for assim, porque nós somos humanos, é desse jeito que a gente lê. Eu entendo tudo isso, mas é produzido mais aquilo que vende mais. E vende mais aquilo que agrada mais os neurônios espelho. Que raio é isso? Neurônio espelho é você olhar o Homem-Aranha e falar, esse sou eu. É olhar o Goku e falar, esse sou eu. É olhar o One Punch Man e falar, esse sou eu. Porque o neurônio espelho faz com que você se coloque no lugar do personagem e viva a história dele. E se espelhe nele e tenha os prazeres das vitórias e das conquistas desse personagem. E por um lado é interessante, nos seus momentos de descontração é maravilhoso, é para você se inspirar, isso é incrível. Porém, isso te dá um pensamento talvez não tão completo. Eu não vou dizer que é errado, mas um pensamento não tão completo de que você é a única pessoa que importa, e que todo mundo é só o palco dentro do qual você prevalece, se destaca e chama atenção e é idolatrado e reconhecido e invejado. Sim. Então quando você pensa, quando eu olho para o Instagram, por exemplo, eu acho que o Instagram ele é simplesmente um resultado desse tipo de narrativa que a gente tem. Que, pô, eu passei a vida inteira assistindo seriado, novela e programa e agora é minha vez e eu também eu também sou protagonista do mundo, e aí você consegue um monte de seguidores e aí diz o mundo gira em torno de mim, só que a vida vai te dar muita porrada se você acreditar nisso de verdade, né? A todo momento você vai apanhar. E é o momento que os jovens mais começam a apanhar realmente, entre primeiro e terceiro colegial. Não dá pra colocar o nono ano, né? Você percebe aquela avidez por aceitação, por trilhar esse caminho do super-herói que. Você não citou isso ainda, né? Sim. Mas que iremos citar. Ah não, citou sim, exato, Sim, citou. sim. E quando você fala dessa saga de herói, que ele começa pequeno, ele começa despreocupado, ele começa sem sentir que ele é merecedor, e aí ele tem um chamado, ele tem uma grande perda, ele sofre um trauma muito grande, e aí ele inicia uma jornada, mas alguma coisa faz ele desistir, ele tem uma outra perda, uma outra frustração que fala, não, eu não quero mais isso.
que é o Peter falando assim, I missed the part, that's my problem. E aí vai o tio Ben e morre. E aí é um segundo chamado que ele tem realmente que vestir aquela capa porque ele é o salvador do mundo. E aí ele volta transformado e tendo transformado o mundo e pregando valores. Isso é lindo, isso vende. E vende desde que a narrativa existe. Isso está sendo feito desde a Odisseia e desde dos primeiros livros da Bíblia. Só que ainda assim coloca você numa sensação de alguém que não faz parte do mundo, mas que está nele para salvá-lo, e onde o seu protagonismo em algum momento ele tivesse que aparecer. E o que tem hoje em dia? Tem toda uma sociedade extremamente frustrada porque não é o herói do mundo. Só que, aí não são exatamente fontes só da minha cabeça, mas é uma observação que eu faço com os alunos. Se você fosse chutar, porque intuitivamente eu imagino que você saiba a resposta. Uhum. Se você fosse fazer um recorte, quais são os alunos que você acha que são mais suscetíveis a sofrerem com isso? Que tipo de aluno você acha que mais sofre com essa necessidade de trilhar aqueles o caminho que não tiveram base familiar e que estão em busca de uma autoafirmação e de reconhecimento de valor. Aí você apelou, pô. Você apelou muito na resposta, concordo totalmente. Mas vamos descer um pouquinho mais. Vamos colocar nome aos bois. Dá pra gente ver numa sala de aula claramente, os alunos que são esforçados e ou inteligentes. Eles, são bem pontuais. Dá pra você ver os alunos que são espertos. E dá pra você ver os alunos que são que têm dificuldade. Desses 3 recortes que eu te passei, eu consigo ver muito claramente que os que mais sofrem com isso são os alunos que têm essa dificuldade, que dá pra gente colocar claramente nesse recorte que você falou, de não ter uma base familiar, normalmente isso concilia-se, e os que são muito esforçados. Os alunos espertos, eles intuitivamente eles se rebelam cedo contra o sistema. Então é um recorte muito maior que eu sinto que não sofre com a história do super-herói. Um número da minha cabeça, eu consigo colocar que 55%, não parece tão grande, mas 55% dos alunos, hoje, dos que eu conheço, não sofrem tanto com essa necessidade do super-herói. Não sofrem. Eles intuitivamente se rebelam contra o sistema. São aqueles alunos que não querem estudar muito para a prova, mas que você senta para conversar com eles na hora do recreio, eles conseguem intuitivamente falar sobre assuntos variados. Você percebe a perspicácia neles. Talvez porque justamente essa perspicácia fez eles perceberem que o conhecimento valioso não está no esforço da absorção de um conteúdo pré-determinado, né? Exato. E esses alunos são difíceis. Trazer eles pro meu lado é difícil, é uma batalha. Eles são difíceis. Eu tenho que apelar não pra autoridade, mas pra amizade mesmo com eles, pra eu trazer coisa do tipo, poxa, eu vou ficar muito triste se vocês não fizerem esse exercício comigo, vamos. E funciona, é bom, mas funciona. Então isso me deixa um pouco feliz até, por eu ver que a maior parte dos alunos não sofrem com o que eu sofri. Não vão sofrer com o que eu sofri. E os que eu vejo que vão sofrer com a tentativa de serem super-heróis, eu tento tirar um pouquinho disso deles aos poucos. É efetivo, mas eu não sei até que ponto. Porque, igual eu te falei, eu queria poder acompanhar mais como eles são quando vão para a faculdade, esse desenvolvimento. É um recorte da desenvolvimento da juventude que eu não sei analisar muito bem ainda. Mas tem um certo alívio. Que a maior parte eu creio que não vai sofrer com isso. Tanto. Intuitivamente eu creio que você já imaginava que era assim também, né? Sim. Mas eu morro de orgulho dessa geração, porque o mundo ele tá muito desgraçado, mas a geração parece que ela vem naturalmente se adaptando e se moldando a isso para conseguir sobreviver. Sim. Uma coisa que em 2010, quando eu cheguei no Brasil, eu encontrava muito na época do Gigante Acordou e agora a gente vai virar potência. Eu visitava as empresas e eu via uma sede por ser o vencedor da vida corporativa e um brilho nos olhos de que isso seria possível, que
que encantava quase todo mundo. As pessoas falando, nossa, agora finalmente estou ganhando dinheiro, estou sendo reconhecido pelo meu esforço, porque eu fiz faculdade, porque eu entrei numa multinacional. E os sonhos de consumo e de ostentação, eles eram muito grandes. E agora eu continuo... Os alunos que eu tenho de nova geração, eles estão com sangue no olho para ganhar dinheiro, mas eles não querem ostentar com esse dinheiro. Eles querem a tranquilidade e a independência dos grilhões do sistema. Não fortuna, independência, então. Exato, eles querem liberdade, Perfeito. independência. Do tipo, eu quero ter dinheiro para comer meu pastel, para comprar meu jogo, para ir para um lugar onde eu quero, e eu tô cagando para a imagem, e eu preciso trabalhar meu conhecimento, porque isso vai me dar paz. Então, esse conhecimento vai me dar paz. Parece que é o novo ideal que 12 anos atrás, quando eu cheguei, era comprar um carro melhor e fazer viagens instagramáveis, assim. Sim. Eu não estou dizendo que todo mundo mudou, eu estou dizendo que assim, eu vejo um recorte muito grande de pessoas que estão percebendo que a vida não é um Instagram e que elas querem estar bem com elas mesmas e com as pessoas que estão imediatamente ao redor delas. E eu morro de orgulho disso, porque a minha geração ela foi diferente na juventude. Sim. Dá uma luzinha de esperança isso, não dá? Sim, sim. Realmente dá. E eu tava falando sobre isso com o César. César é meu namorado. Eu vou usar o nome que o César até antes de ontem, que eu gostaria muito de poder viver uns 300 ou 500 anos para ver aonde isso vai chegar. Porque claramente nós estamos vivendo apenas num período de transição histórica, uma transição muito forte. Sim. A gente não vai ver a conclusão disso. Mas me gera uma curiosidade absurda, Fausto. Nossa, como eu queria ver. Sabe o que é engraçado? A despeito do que dizem... A despeito do que diz muita gente, isso é pensamento meu, tá? Não é baseado em nada científico. Mas eu acho que a despeito do que diz muita gente, eu acho que daqui 200 anos, racismo, homossexualidade, nada disso vai ser problema. Se a gente sobreviver 200 anos, eu não vejo o racismo mais como tendo esse espaço que ele tem hoje. Em grande parte por causa desse incômodo, desse conflito que a gente tem agora nesse momento. Posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a gente vai se organizar e a nossa identidade ela vai estar em outras coisas que não na nossa aparência, porque agora as pessoas elas ainda estão se afogando e estão dizendo não, eu tô pobre porque o outro lá está ocupando meu espaço, e essa geração ela vai passar, e a geração mais nova ela vai ver que o preconceito dos pais não veste a realidade que ela enxerga. Não, assim, concordo. Dá pra colocar que essa geração que você está falando, vamos dizer que é um pessoal que está entre, sei lá, seus 25 a 35 anos atuais? Mais ou menos isso, né? Sim. Muito isso. E é uma geração também que não aceita mais cargas, jornadas exorbitantes de trabalho. Sim. Você tem que trabalhar 12 horas por dia. 12 horas, cacete. Não querem. Isso é libertador ver isso. E que legal que você compartilha dessa mesma visão também. O meu grupinho social, que é bem pequeno, todos são assim. Todos têm o mesmo pensamento dessa certa rebeldia contra romantizar, morrer, viver para trabalhar. Isso não existe, isso vai cair em desuso. E que assim seja, sinceramente. E aí já vem outras ideias, mas que eu tenho medo de simplesmente declarar como se eu de fato acreditasse nisso, porque eu nem sei se acredito mesmo. Mas o trabalho ele vai mudar muito daqui para frente, principalmente pela não necessidade de muito trabalho repetitivo e pela facilidade da solução de problemas, né? Como que a gente vai gerar valor e como que a gente vai trabalhar a distribuição obrigatoriamente vai ter que ser uma discussão. Porque você não pode ter, por exemplo, uma Amazon, uma Coca-Cola, e quem não trabalha nessas empresas vai passar fome porque não merece, porque não se esforça. Não, a riqueza que a gente tem, ela vai ter que ser distribuída de alguma forma que as pessoas que vivem consigam viver com dignidade. Isso é inevitável. Eu não acho que isso seja uma coisa que a elite vai conseguir postergar para sempre. Ela pode até vai ficar funcionar bem como estilingue, você acha, né, então? Sim, a hora que a mudança vier, ela vai vir muito pesada. E se ela não. E eu tô tranquilo, porque ela não precisa nem nascer no Brasil.
Aí você fala assim, nossa, mas no Brasil a gente é muito atrasado. Mentira, porque os Estados Unidos está pior que a gente. Mas o brasileiro é muito burro, também não é. A gente está entre os melhores trabalhadores no mundo. Mas o modelo que der certo e for copiado vai nos vestir também. E vai ser uma transição inevitável, na minha opinião. Que legal que ontem eu tava pensando, eu ia até te mandar uma mensagem no privado que ia te fazer a exata pergunta que você falou no seu vídeo que saiu há meia hora atrás, mais ou menos. Porque todo mundo fala que todos nós sabemos que o problema básico de toda a sociedade é educação. E a gente sabe do sucateamento, educação no Brasil, blá blá blá. E tem-se também aquela impressão de que a educação nos Estados Unidos é extremamente superior. Só que ainda tendo acesso a uma educação extremamente superior, eles são tão retrógrados quanto. Sim. E aí? Então qual que é o problema então? É porque nenhuma escola no mundo está ensinando pensamento crítico. E as pessoas elas não têm defesas contra essas novas técnicas de dominação de massa. Então a educação ela vai ter que incluir também mecanismos de defesa para isso, e o mundo vai ter que mudar de forma que as pessoas finalmente entendam o que é liberdade de expressão. E a liberdade de expressão acaba quando você desinforma para manipular o outro. Certo. Isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo que você tenha que linkar o seu CPF a qualquer informação que você jogue na internet e que você seja responsável pelas consequências dela, se ficar provado que a sua intenção ali foi criminosa. Não tem essa de liberdade de expressão mais. Você tem que ser responsável pelos efeitos que você causa com a sua fala. Então, tem determinadas mudanças que a gente pode ficar até batendo cabeça para que não aconteça, mas elas vão acontecer. Certo. E aí a hora que o monarca começa a falar monarquice, né? E mas eu tenho medo de colocar esse poder na mão de alguém, decidir o que é certo e o que é errado. Então, mas do mesmo jeito você pode falar assim, eu tenho medo de colocar o poder de prender alguém na mão de alguém. Então qual que é a solução a isso? É não existir mais crime e todo mundo poder se matar? É anarquia. Não é bem assim, não precisa de muito para desconstruir o discurso dele, né? Mas a própria fala dele faz parte dessa estratégia de engajamento que é o bolsonarismo. O que não torna o outro lado bom, porque ele faz uso de técnicas muito semelhantes a ela. Isso é muito doido, porque quando o outro prega o ódio, você chega no programa do amor, porque você quer concorrer com o outro que está conseguindo engajar muita gente, você também quer engajar. O fato de um usar o ódio e o outro usar o amor não significa que um odeie e que o outro ame. Sim. Significa que os dois são ambiciosos, e essa é a dificuldade que a gente tem, né? De separar o joio do trigo e ver que na verdade é tudo a mesma coisa. E era sobre isso que no começo da conversa, quando eu te falei que eu tô meio estranho, é porque tem mais ou menos um mês, um mês antes da eleição ter tido seu fim mesmo, que eu já estava me distanciando bastante de qualquer assunto político, porque eu precisava me desintoxicar daquele ódio. Lembra na época da CPI da pandemia? Sim. O quão visceral você estava nos seus vídeos? Sim, sim. Eu também estava naquele ponto. Eu vi, não, eu preciso me distanciar desse ódio, porque se eu não me distanciar, eu não vou conseguir discernir mais nada. E eu me distanciei de tudo. E ainda estou nesse distanciamento. Só que, voltando aos poucos, ver também que a população tá lá, é meme, mas tá lá rezando para pneu, tá lá fazendo todo tipo de palhaçada e acreditando que aquilo é real. E a gente saber intuitivamente que ainda vai ficar bastante tempo assim, dá um certo desgosto. Uma desesperança. Mano, que merda, velho. É porque era uma coisa que eu pelo menos sabia que existia, e eu acreditava que eu ia ver, mas aí quando você vê, de fato, bate uma tristeza muito grande, porque você não pode fazer nada. Exato. Nossa. Você não pode fazer nada. É por isso que é muito real, que os olhos não veem e o coração não sente. E é muito diferente você saber algo de você sentir algo. A gente sabia que ia acontecer, mas a gente não sentia na pele. E quando você sente, dá uma sensação muito desagradável. E aí é uma conversa que eu tenho muito com o Carlos. Cara, quem fica mal com isso, essa pessoa não tem obrigação nenhuma de ficar olhando pra coisa.
Então, se te faz mal ao ponto de te paralisar, você não tem obrigação de ficar mexendo nisso. Até porque quem consegue mexer com isso e tentar fazer alguma coisa para mudar, não necessariamente está obtendo resultado. Esse resultado vai vir daqui muito tempo se vier. Mas eu simplesmente não consigo não fazer o pouco que eu posso para tentar combater. Eu faço por desencargo mesmo, não necessariamente por paixão imediatista, mas é por desencargo. Eu quero olhar para trás e falar, esse tempo todo aí eu tava tentando, gente. Sim. Eu tenho esse desencargo também, podendo ter esse contato direto com meus aluninhos. Sim. Do meu jeitinho a gente consegue entrar na mente deles e tentar libertá-los. Libertá-los não, dar ferramentas para que eles se libertem. Para os que querem, claro. A gente distanciou bastante do cerne do que seria a conversa, mas foi muito necessário. Aqui a conversa não tem rumo, não tem regra. A gente pode simplesmente mudar de assunto quantas vezes for necessário. Mas vamos lá, olha que interessante. Narrativa de nação, narrativa de pessoa, narrativa centrada no vencedor. O que você tem? Histórias bíblicas, eu não vou lembrar agora precisamente, porque a Bíblia faz muito tempo que eu não li, mas, por exemplo, a gente sabe de Jacó e de Esaú, né, que eram os dois irmãos. E Esaú era mais velho e Jacó era mais novo. E um era favorito do pai, o outro era favorito da mãe. E a Bíblia mostra como foi a negociação da primogenitude ali. E aí como foi que a primogenitude foi vendida e como que foi parar no outro. É muito difícil você analisar de forma objetiva. É sempre subjetiva, é sempre o lado da versão que foi contada, e geralmente esse lado que foi contado é o vencedor. A história de Moisés é fascinante para quem tem fé. A minha perspectiva de diagnóstico, quando eu olho para o Egito, eu vejo uma nação que tinha 50% de escravos e que em determinado momento passou a ter mais de 50% de escravos, ao ponto deles começarem a matar os bebês homens, porque senão o exército deles não seria capaz de conter uma eventual rebelião. E o que acontece menos de uma geração depois? Uma rachadura ali. Então os hebreus eles saem do Egito, e você pode acreditar nas 10 pragas do Egito, você pode acreditar que Moisés ele foi um hebreu que foi jogado no rio e salvo pela filha da princesa. Tudo isso é possível, mas quando eu olho para isso eu falo, o que tem? Tem uma briga de dois irmãos que tinham exércitos que se equivaliam e que precisavam rivalizar entre eles. E aí você vê uma rachadura e você vê metade indo pro deserto. Todos os livros seguintes da Bíblia, Êxodo, Levítico, é um monte de regra de como que esses caras sobrevivem no deserto por 40 anos, porque eles não tinham terra. Então como que você faz para sobreviver com exército, com família, com criança, com mulher, um monte de gente no meio do deserto quando você não tem uma terra fértil ainda? E você precisa de um exército, você precisa de um povo extremamente disciplinado. E quando você olha para os hebreus ali naquelas primeiras passagens, você vê uma ultra disciplina, até que eles cheguem lá, um líder depois de Moisés, acho que era Josué, e ele chega lá e conquista a cidade de Jericó. Por quê? Porque uma adoradora de Deus percebe a importância e recebe o chamado e abre os portões. Não estou desafiando a Bíblia, estou dizendo que um lado deles venceu, um escreveu a história e deixou esses registros de como foi que a história aconteceu. E se você olhar para toda a nação, você fala, olha que interessante, toda vez que o povo cresce muito e que faltam recursos, e eles se desentendem, geralmente eles se dividem e começam a se atacar, ou então se dividem e começam a atacar algum outro lugar. Sim. A história de todas as civilizações que começaram a crescer, em algum momento acontecia isso, sempre. Era expansão de território, era crises internas porque não conseguiam mais gerir a expansão, e havia uma rachadura, portanto. Não teve nenhuma grande civilização que escapou disso. E aí quando você vai ver a história dos grandes impérios, o turco-otomano, romano, bizantino, você vai olhando para isso e você vai vendo uma semelhança muito grande.
E aí eu fui um adolescente apaixonado por história. E aí você vai vendo a história contada a partir de determinadas pessoas. E aí você olha e fala assim, Alexandre era um cara foda pra caralho. Assim como Moisés, ele foi foda pra caralho. Assim como uma série de líderes, eles foram muito foda. Só que você fala, não se trata de uma pessoa sozinha, e sim de toda uma estrutura e de todo um povo que tinha um objetivo em comum. Então, se você olha para uma perspectiva diferente, você vê que não era o rei sozinho, porque se o rei sozinho quisesse alguma coisa, sozinho ele não conseguiria nada. E que toda a nação ela foi levada a querer alguma coisa em algum momento e ela lutou por aquilo. E aí o padeiro que estava fazendo pão para o exército comer de manhã para ir para a batalha, ele é tão essencial para o resultado dessa guerra quanto o próprio general que desenhou a estratégia para a batalha acontecer. E aí dá para linkar com o que a gente estava falando um pouquinho antes. Como os processos de trabalho vão ficar muito mais automáticos e não vai exigir tanto esforço repetitivo, eu acho que as poucas pessoas que ainda forem prestar esses serviços vão ser automaticamente mais valorizadas. Daí que a economia ela vai ter que se regular. Porque trabalhos manuais sempre serão necessários e são tão importantes quanto. Sim. Então, se todo mundo não tivesse assistindo as mesmas séries em que você sozinho se rebela contra todo o sistema, encontra um caminho, enriquece e fica foda pra caralho, se todas as pessoas não estivessem tentando salvar a si e salvar os seus e se destacar em relação à concorrência para se libertar da pobreza e da miséria, a gente poderia contar uma história diferente a respeito da humanidade e dizer que nós somos um grupo de pessoas que está tentando sobreviver de alguma forma. E aí, se a gente conseguir encontrar uma maneira inteligente de sobreviver bem, a gente não precisa de herói. A gente simplesmente consegue fazer a nação sobreviver, as pessoas sobreviverem, a humanidade sobreviver, com um monte de pessoas banais fazendo o básico, que era o que lhes cabia, que era o que importava naquele momento. Isso livra um monte de gente da ansiedade e desse amargor que ela já está com 20, 30 anos e não ter descoberto para que ela existe, porque ela nasceu para mais do que essa vida banal que ela tem. E a ideia é que a vida de todo mundo, no fim das contas, é banal. Você não precisa ser extraordinário e você não precisa ser o novo líder e salvador do mundo. Só que, Fausto, vamos entrar numa questão filosófica, então, junto disso, que eu acho que vai ser muito importante. Você tem Aliás, você não. Você tem a concepção de que o ser humano, ele por natureza, competitivo? Ou por natureza ele é competitivo, então? Sim. Então, em algum momento, essa noção de pessoas banais fazendo serviços banais para que elas cresçam juntas, essa ideia volta a romper, porque alguém vai querer ser mais do que o outro e vai, para ser mais do que o outro, como que eu vou ser mais do que o outro então? Vai ter que ser acumulando alguma coisa, talvez? Sim. Primeiro, é impossível mudar essa natureza humana, é impossível mudar esses ciclos que vêm de destruição daquilo que existia antes para ressignificar e para recriar, para levar o mérito pela recriação da coisa. Basicamente a história é toda assim, né? Você destrói monumentos, destrói deuses, destrói crenças e aí você impõe aquilo que é teu porque é criação tua. E cria outros monumentos e outros deuses. Exato, porque no fim cada um estava pensando ali na sua própria relevância e na sua própria grandeza. Eu acho que isso é inevitável. É inevitável, né? Eu também tenho essa sensação. E por ter essa sensação, essa ideia me parece muito utópica e não parece praticável. Agora, a gente tem 1% da população que é extremamente psicopata, sádica, e que quer se sobressair sobre todo mundo, e que não tem filtro moral nenhum, não tem empatia e não tem dó. E aí ela vai fazer de tudo, porque ela é extremamente competitiva, para ter resultados melhores do que o do outro. E o que as empresas recompensam na hora de promover alguém e de colocar alguém na liderança da empresa? Resultados. Ou seja,
A gente tem na vida corporativa um bando de gente sofrendo porque colocaram como líder um psicopata que aceita fazer tudo e qualquer coisa para ganhar uma competição. Você teve nesse papel durante algum tempo da sua vida, né? Sim, Isso te dá, acho que você carrega feridas até hoje disso, né? sim. Foram interessantes os vídeos que você fez e que você citava isso. Parecia um grito da sua alma falando, puta que pariu, o que eu tive que fazer pra aprender? Mas é um passo pra sua evolução, né? Sim. E aí eu penso que quando você tem. Eu agradeço muito o Fábio, que ficou me enchendo o saco para assistir Sandman. E assim, várias semanas seguidas ele falou: assiste, 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 assiste. É uma série boa. E quando chega naquele episódio dos gatos lá, e aí eu não quero dar spoiler, mas é muito aquilo. A gente está condicionado a uma crença na vida corporativa de que você tem que ser um excelente profissional para ser muito recompensado, para ter aquilo que você merece e para fazer diferença no mundo. Os discursos corporativos, o coach corporativo, ele é todo nesse sentido. Faça a diferença, supere seus limites, supere seus... cara, você coloca todo mundo num turbilhão de superprodução em que você não pode descansar, porque na hora do seu descanso você tem que ser produtivo. Nossa, eu odeio esse papo. Mas ele está em todo lugar, em toda a vida corporativa. Sim. Então, que narrativa que a gente consegue construir na cabeça do adolescente para resgatá-lo de que é essa vida corporativa que o espera, mas que ele pode entrar sabendo que ele pode construir a própria narrativa da vida, não só dele, como da sociedade. Ou seja, eu posso jogar esse jogo, eu posso ser obrigado, forçado a jogar esse jogo, mas mesmo jogando esse jogo eu posso ver o mundo do meu jeito. Aí a gente vai chegar naquele quiet quitting que está se falando agora, que você joga o jogo da vida corporativa fazendo o mínimo que você precisa para sobreviver, e não é em relação à quantidade de produção, mas a quantidade de apego. Eu vou jogar esse jogo, mas eu vou saber que eu sou muito maior do que um funcionário dessa empresa e que a minha existência ela vai muito além do que o papel que eu desempenho dentro dessa estrutura. Certo. E a hora que você começa a ter a sensação de que você usa, não que você é usado. Exato. Então eu vou até me qualificar para conseguir ser necessário em várias empresas, mas eu não posso deixar a minha vida resumida a essa onde eu estou, porque isso é muito pequeno e isso é me colocar como refém do outro. A gente não está chegando no mundo em que você tem que se esforçar menos, a ideia não é essa. Mas a maneira como você olha para o esforço e a maneira como você enxerga esforço e recompensa. Porque quem está entrando achando que se esforçando muito vai merecer bons resultados e bons frutos, está se lascando demais nesse mundo. Porque quem está sendo recompensado não é necessariamente quem tem os melhores resultados frutos de esforço, é quem se submete a fazer as coisas mais desumanas. Sim. E aí as empresas para colocarem... se bem que eu achei que está mais em moda esse termo, só que ele não tá tanto quanto eu pensei, as tais soft skills. Uhum. Eles colocaram esse termo bonitinho, né? Para falar, a gente quer mais aquelas pessoas que têm habilidades de liderança e de lidar com todo mundo, quando na verdade eles estão falando, a gente quer psicopata. Exato. Você olha as métricas de produtividade, de recompensa e de promoção, elas são para os psicopatas. É o cara que, sua mulher sofre um acidente, você fala, não, depois que você terminar esse relatório aí, você vai. mas aí depois tem uma reunião para falar que o RH e a empresa se preocupa muito, mas o chefe é ruim. Sim. A vida corporativa, ela exige que você, se você quiser hoje ser milionário, abdique da sua vida. Abdique da sua vida. Não tem espaço para viver e ser milionário se você não nascer herdeiro, eu acho. Não dá. Eu não demonizo assim o enriquecimento. Eu acho que muita gente enxerga determinadas oportunidades, explora e consegue. Então eu não demonizo o enriquecimento, mas é um número ínfimo que não dá nem para ser levado em conta, né? Exato. Quantas, né? Muitos ali foi até sorte. Então
grande parte sorte, né? Então não é porque uma pessoa saiu da pobreza sendo negra, homossexual e aí ela conseguiu uma vaga de juiz. O fato dela ter conseguido uma vaga de juiz não significa que tem vaga para todo mundo de juiz. E que Claro. os outros só não conseguem porque não querem. Inclusive, o fato dele estar ocupando essa vaga torna essa vaga inexistente para os outros. Então, não é chegar para todos os outros e falar você não está lá porque você não quer. Eu tenho a esperança também que essa próxima geração de professores que está chegando, que tem a minha idade, que tem mais ou menos essa nossa noção de certa rebeldia contra o sistema, que eles transmitam isso aos alunos. Em primeiro lugar, deixarem de romantizar que você vai encontrar emprego que você ama e é isso, você não vai, provavelmente não vai. E aí entra numa conversa que a gente já teve, você vai ter que trabalhar com aquilo que não te machuque muito, ponto. Outra coisa, desistirem da ideia de que é fácil ser milionário, não é. Só que é óbvio, Vai a ser gente por não causa da joga isso inflação, pros né? alunos. Vai ser por causa da inflação, porque o quilo da carne vai custar 500 mil em algum momento. Aí vai ser fácil ser milionário. Vai ser fácil ser milionário, o real vai voltar a ser cruzeiro, né? Mas desculpa, te interrompi. Não, foi um maravilhoso tá dando. E eu tenho esperança que os professores novos consigam passar isso da forma que eu tento passar também os meus alunos. Não é de uma forma fria, falar, não, você não vai trabalhar com o que você gosta, não. Óbvio que não é assim. A gente tem que, de novo, trazer os alunos pra gente, eles se sentirem confortáveis com aquilo, pra gente começar a demonstrar exemplos palpáveis. Porque realmente, vários alunos chegam pra mim e falam, aluno de 6º, 7º ano, eu vou jogar futebol e vou ficar rico. Aí, naquele momento, você acolhe o aluno, né? Você fala, sim, com certeza, mas vem aqui um pouquinho, Mas tem um plano vai. B, né? mas tem um plano B caso você machuque o joelho. Sim. No entanto, na época que a gente estudou, acho que seus professores, eles estimulavam muito não, você vai ser rico se você quiser, trabalhe muito, estude muito. Uhum. Eram assim os professores? Os meus eram, boa parte. Mas é porque, por exemplo, na minha geração, a quantidade de pessoas com faculdade era ínfima e a abundância de oportunidades para quem tinha faculdade era enorme. Então uma faculdade era garantia de que você se daria bem na vida e houve toda uma geração que ficou escutando que se ele chegasse no final da faculdade a vida dele estava resolvida. Só que aí o que aconteceu? Muita gente foi para a faculdade, muito mais do que existem vagas para formados no mercado. Hoje já não é isso que resolve a sua vida mais. Não é. Na realidade, às vezes até complica a sua vida, né? Aí hoje é saber programar. Daqui 10 anos a gente não sabe se saber programar vai garantir um emprego bem remunerado para você. E a gente está em constante mudança e as demandas elas vão mudando o tempo inteiro. Então, eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo. Eu chego no final do meu trabalho com energia para fazer outras coisas como isso daqui, por exemplo. Mas a gente não pode estabelecer isso como regra, eu sou exceção. E não é porque eu sou melhor, eu tive sorte. Eu tive várias coisas que aconteceram na minha vida que me deram a sorte de poder ter a vida que eu tenho hoje. Tem gente que fala inglês muito melhor e tem gente que ensina muito melhor e tem gente que teve uma vivência muito maior do que a minha e por algum motivo não conseguiu construir o portfólio que eu tenho. Mas daí a gente não pode acreditar que porque eu trabalho com o que eu amo vai ter vaga para todo mundo trabalhar com o que ama. Não tem, não dá. Então muita gente vai ter que trabalhar com o que odeia e muita gente vai tentar trabalhar e não vai conseguir. Num emprego que o remunere dignamente para ele conseguir atender as necessidades. Agora aí, de novo, a gente volta para a visão, para a narrativa de nação e de vida que a gente tem. Porque você pode olhar para toda essa sociedade que não tem vaga de trabalho para todo mundo e não conseguir a sua e falar, eu sou o fracassado porque é culpa minha que eu não consegui o meu lugar ao sol. Ou então você pode fazer um favor para você e falar, olha que merda, eu moro num lugar onde não tem um trabalho para todo mundo. Não tem vida digna para todo mundo. E por que é que eu devo me fazer de mendigo para começar a endereçar o assunto? Por que é que eu tenho menos voz do que qualquer outra pessoa que tenha dinheiro para falar sobre os problemas da sociedade e os problemas de distribuição? Eu não estou querendo roubar o outro. Eu estou querendo conversar sobre as regras que estão impedindo que a comida chegue na minha casa. Exatamente. Ou seja, de algum jeito a gente vai ter que fazer essa conversa, essa narrativa, porque hoje a gente tem o cidadão honesto e o bandido. E isso é uma das possíveis narrativas, inclusive absurdamente mentirosa.
Porque ou você tem o honesto e o bandido, só que a natureza humana é primeiro o estômago, depois a moral. E se você tem 40% da população passando fome, você vai ter, dentre esses 40%, aqueles que serão os Robin Hoods e que roubarão para dividir com os outros, ou não, mas que roubarão. Então, você aumenta a criminalidade conforme você aumenta a escassez. E aí, isso vai ter gente que é bandido por ser bandido? Com certeza. Mas o fato de existir gente que é bandido por ser bandido torna todos os outros bandidos por necessidade tão ruins quantos e tão merecedores da mesma cadeia quanto? Não. Com certeza não. E esse problema de existir gente que não está conseguindo comer, ele não é um problema do cara fudido que não consegue comprar dinheiro para comer. Ele é um problema da sociedade. Só que a narrativa de vida que a gente é condicionado a contar e a usar, e a escutar e a ler e assistir, ela não está mostrando isso pra gente. Que as pessoas que estão passando fome, elas estão no mesmo mundo que a gente. E que elas fazem parte da mesma família estendida que é a sociedade brasileira. E que se estende também para esses 8 bilhões agora. É porque essa narrativa ela intensifica a questão filosófica que a gente falou, de competitividade. Uhum. Então a competitividade deixa de ser uma vontadezinha e passa a ser uma extrema necessidade. Quase vira questão de caráter. Acho que é interessante esse ponto que a gente chegou, então. Eu vou ser sincero, eu não tinha pensado isso com esse direcionamento, talvez com essa clareza. Que eu só tinha comigo que a competição é que faz com que as pessoas aceitem essas loucuras. Só que eu não via exatamente a intensificação dessa natureza. Faz todo sentido. Não é o espírito competitivo, é a narrativa é a narrativa da sociedade que faz com que a pessoa se veja ou como honesta, ou como batalhadora, ou como esperta, ou como bandida, ou como desonesta, e tudo aquilo que ela não quer ser, e faz com que ela se sinta culpada por se comportar de acordo com o comportamento de um estereótipo que ela sabe que ela não é, mas mesmo assim ela se sente culpada. Sim, nossa, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Nossa, upei um level aqui. Você entende então que quando eu digo que a gente precisa descobrir uma narrativa diferente para a nossa situação e para o nosso país, eu não estou querendo dizer com isso que a gente tem que ser comunista, porque está tudo errado no extremo comunismo, porque é utópico, assim como o anarcocapitalismo, assim como... Enfim, a gente não pode ficar se limitando a essas narrativas que já se comprovaram ineficientes, e a gente tem que olhar a sociedade de um ponto de vista um pouco mais pragmático. Cara, você está na pirâmide de Maslow, o meu caso, por exemplo, eu estou na pirâmide de Maslow, então eu consegui comida, roupa e casa. Eu passei do primeiro nível. Qual que é o segundo nível? É segurança. Então, enquanto eu estava trabalhando durante o dia para conseguir o jantar, eu conseguia o jantar e eu era feliz. E conseguir comprar comida todo dia me fazia feliz. Agora que eu tenho comida para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos, minha preocupação é outra. Como é que eu vou impedir alguém de simplesmente chegar e roubar toda essa comida de mim? A polarização... Seria quase desumano, né? A polarização... não, mas no quesito de... As minhas preocupações agora, elas são de segurança. E a polarização no Brasil, ela explora muito isso. Porque ela coloca o cara que está lutando pela janta contra o cara que está lutando pela segurança dos 2.000 jantares que ele acumulou com o trabalho dele, suposto trabalho dele. Sim. Então, como esse cara que está na camada da segurança, ele está vendo criminalidade, ele está vendo roubo, ele está vendo assalto, e o cara de baixo, às vezes ele tem que assaltar para comer porque ele está passando fome, a elite ela coloca essas duas camadas como se elas fossem inimigas. Mas a pergunta deveria ser: por que a gente não faz com que todo mundo tenha que comer? Porque aí você reduz a bandidagem somente àqueles que são bandidos por natureza, e aí a gente aumenta a punição deles para suprimir esse tipo de coisa. Só que isso envolve uma coisa muito interessante, que é como é que a gente vai alimentar todas essas pessoas que a gente não está permitindo que tenham um emprego, que remunere para que ela viva de maneira digna. Porque tá todo mundo nesse nível achando que tá fudido porque não estudou, tá fudido porque não se esforçou, tá fudido porque não merece, tá fudido porque alguma coisa que é culpa dele, e não é culpa dele. Aí, quando vem o Salvador, ao invés de falar assim, a gente precisa mudar as regras da narrativa do
jogo da sociedade, ela fala, não, você tá fudido porque tem um bilionário. Aí gera esse ressentimento, essa briga de classe. E aí fica um bando de pobre com raiva da existência de bilionário, sendo que não é essa necessariamente a causa do problema todo. Sim, Claro que eu sou um pouco tendencioso para concordar com isso, porque os vídeos da Rita Von Hunt, eles me pegaram de uma forma muito visceral também. E quando ela fala que ela deseja que os bilionários sejam guilhotinados, ela não tá falando do cara que tem a empresa nessa cidade. Ela tá falando daquelas pessoas que você nem vê o rosto, né? Sim. Tá falando dos bilionários mesmo. Ali sim existe problema. Sim. Ali sim existe a exploração. Não é no cara que tem um mercado aqui na sua cidade. E é essa diferenciação que as pessoas não sabem fazer. Mas você sabe que dá pra gente mudar a sociedade sem nem descobrir quem essas pessoas são, né? Ah, sim. É só mudar as regras do jogo. Mas são eles que fazem as regras. O que a gente tinha que conseguir fazer é com que a população saiba ir contra essas regras por eles impostas. Pronto, você deu a solução do país. Então, essa é basicamente a solução do país. Porque, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem esse rentismo, a gente tem esse excesso de barreiras, a gente tem excesso de direitos. Quando eu falo excesso de direitos, um monte de gente me ataca falando, porra, você acha que o cara não tem direito ao FGTS? Eu falo, o cara tem direito, ele tem que ter direito a uma vida digna. A partir do momento que a gente dá uma vida digna, não tem que complicar a vida digna do cara. Não tem que ter PIS, PASEP pro cara ter uma vida digna. Você não tem que dar o vale-refeição se o salário do cara englobar todas as necessidades dele de alimentação. Sim. Então a gente está falando que ele tem que ter riqueza correspondente às necessidades dele, que façam jus à riqueza que ele ajudou a gerar. Então a gente tem que mudar esse patch, né, do servidor. Sim. De maneira que grindar dê para reparar seus itens. Basicamente é isso. Porque não está dando. Nem para reparar o item. Porque não está dando para reparar o item. Então o que acontece? Eu usei a linguagem gamer aqui para dizer que o seu trabalho tem que pagar suas contas. Basicamente é isso. Sim. Então, tudo bem, eu entendo que ela odeia o bilionário, mas vamos supor que esse bilionário morre hoje, o dinheiro dele não tem herdeiros e vai todo pro Estado. Você resolveu o problema do servidor? Não. Com certeza não. Com certeza não. Quando que, se você mudar essas regras e as pessoas elas começarem a usufruir de riqueza de maneira que elas se libertem para eventualmente empreender naquilo que elas tiverem vontade, a existência do bilionário por si só não impede que todo mundo leve uma vida digna. Então, exatamente, o problema do bilionário não é ele ser bilionário, é ele estar alterando as regras do jogo de maneira a manter muita gente miserável na base. Você tem... Eu não quero perguntar isso dessa forma, mas... eu me sinto mal. Só que, Fausto... Não, seja sincero. Porque dá muito aquela... É banal falar isso, mas é muito aquela impressão de que tá dando ao bandido o direito de se julgar. Então como que a gente... beleza, dá para preparar a população para ir contra esse sistema. Até dá, mas parece que tudo vem lá de cima. Uhum. Então parece que tem muita barreira. Então, por mais que tenha pessoas aqui embaixo tentando algo, parece que nunca é suficiente. E aí me bate uma desesperança na hora. Porque aí parece que a gente vê que a única maneira de mudar esse jogo é trocar o cara. Então tira o Bolsonaro e põe o Lula. O Lula vai fazer um jogo diferente da elite que já tá mandando em tudo? Não. Não, isso também não, nunca. Exato. E daí, quando eu te falei que eu tô estranho, envolve isso também. É saber que não vai mudar. É saber que serão mais 4 anos de uma merda diferente, sabe? Então, sei lá, não. Então parece que isso que a gente tá fazendo é mais você falou, é como um desencargo, é pra gente não se sentir tão culpado, não é? Mas a gente tem que ser utópico, porque em algum lugar a gente precisa colocar no horizonte pelo menos um direcionamento. Se a gente não entender o problema, a gente não consegue pensar em soluções. E se a gente não consegue sugerir soluções, a gente está deixando as pessoas na mesma inércia em que elas estão em todos os canais mainstream aí. Sim. Porque todos eles estão colocando as pessoas num ponto em que elas não podem se mover, elas só podem ter ódio e raiva e ressentimento.
Então, pera, se a gente entender que o não tem muito esse negócio de classe, que tá todo mundo no mesmo barco e que a gente precisa se unir para distribuir melhor as coisas, fica muito difícil combater. Eu tava tendo uma Sim. conversa com o Felipe hoje de manhã e eu acho que essa conversa ela foi muito produtiva porque ele fala, olha, eu estou investindo em fundos imobiliários, estou investindo nisso, estou investindo naquilo, mas eu também estou tentando ajudar pessoas que estão querendo começar e estão se esforçando para chegar em algum lugar. E eu senti que ele ficava muito dividido, como se ele estivesse sendo otário de fazer isso, ou como se isso não fosse. Ou nas duas pontas ele fica com culpa de investir e não ajudar, ou então de ajudar e não investir. E eu falei, você só está diversificando seus investimentos. Porque você não pode ter só dinheiro. Você não pode ter só dinheiro porque as pessoas associam dinheiro à riqueza. Só que riqueza é uma coisa e dinheiro é outra. E a gente pode dar uma bugada no mundo de forma que o dinheiro ele deixe de ter valor. Mas a riqueza não vai deixar de existir, de poder ser gerada. Ele ficou meio perdido nesse momento. Eu falei, imagina um colapso financeiro em que o dólar derrete, a Bitcoin derrete e o real derrete. Se você tem um bom relacionamento... Como que você gera riqueza num mundo em que o dinheiro deixou de existir? Tendo condições de viver bem. No caso, ter acesso à alimentação, ter acesso ao que te deixa viver. E como que você Porque faz afinal é isso isso? que importa. E como que você faz isso? Produzindo. Ou tendo amizade com quem produz. Dá para pegar essas duas coisas e falar, a gente pode fazer isso tendo a confiança das pessoas e sabendo organizar o trabalho delas de maneira que todo mundo imediatamente continue a gerar riqueza. Sim. Porque assim, se não tem dinheiro mais, se a Bitcoin derreteu, o real e o dólar derreteu, você vai de manhã na padaria, o padeiro esqueceu como que faz pão? Não. O padeiro esqueceu de onde que ele compra a farinha de trigo. O cara que planta a farinha de trigo, ele esqueceu como que planta a farinha de trigo. Mas por que ele te daria um pão se você não tem dinheiro e se o dinheiro não vale nada? A resposta é confiança. Confiança. Do tipo, cara, eu venho aqui todo dia, me dá um pão aí que eu vou encontrar uma maneira de recompensar. A hora que inventarem o dinheiro de novo... Ontem eu vim aqui e até ontem eu comprava pão e leite frios com 40 minutos do meu trabalho. Então eu vou te dar 40 minutos do meu trabalho com o novo dinheiro que inventarem assim que eu tiver esse dinheiro na mão. Você me vende esse pão? Essa confiança faz com que as pessoas continuem usando seu potencial para continuar gerando riqueza e distribuírem entre eles. Sabe, o único cara que se fode, o mais rico e arrogante do bairro. Por quê? Porque ele só tem dinheiro. Aí ele vai na padaria de manhã com aquela mesma pompa nojenta que ele tem e fala, me dê 10 pães aí logo. O cara fala, pra você não. Você só tem dinheiro. Eu não tenho a mínima vontade de ver você alimentado. Vai pra puta que pariu. Desculpa o palavrão aqui. Ou seja, esse negócio de coitado daquele cara, ele só tem dinheiro, não é uma fala de gente pobre ressentida. É verdade. Porque se você só tem dinheiro numa época em que o dinheiro não vale nada, você não tem com que barganhar e você não tem como conseguir a colaboração das pessoas. E aí eu falei pro Felipe, se você tá pegando seu dinheiro e tá investindo em pessoas que estão se esforçando para conseguir gerar riqueza, você tá ajudando alguém a pagar curso, você tá comprando livro para alguém estudar, você tá comprando ferramenta pro cara trabalhar na oficina dele, você tá capacitando pessoas a gerar riqueza e elas vão se lembrar de você e serão gratas. E você tá criando um grupo de pessoas que querem colaborar com você. Certo. Onde eu tô tentando chegar com isso? Que independente do dinheiro ter perdido valor, porque antes a gente comprava um quilo de carne com 15 reais, agora precisa de 80, a gente tem, cada um tem em si ainda um grande potencial de gerar riqueza. E se ele não tem esse potencial, ele pode desenvolver. O que a gente precisa? Se organizar numa narrativa onde todo mundo possa ser útil e possa merecer um percentual daquilo que está sendo gerado. Sim. Aí, eu não sei se chegou no ponto que você quer,
Mas daria para linkar agora então com uma questão que um professor de biologia na Unesp falava de uma forma muito contundente e que incomodava alguns alunos. A gente está falando agora sobre o valor real que o dinheiro tem ou não, certo? Aí ele colocava a seguinte questão. Vai parecer que estamos mudando de assunto, só que não estamos. O que precisa para que uma espécie seja preservada? Que alguém queira que ela não entre em extinção? O que precisa? Você acha? Para que alguém não queira que ela tenha extinção, utilidade. Utilidade. E utilidade a gente entende, né, economicamente como dinheiro. Como geração de dinheiro. Então, eu não gosto dessa definição, porque é riqueza. Riqueza, né? Eu acho que a gente precisa dissociar dinheiro de riqueza. Porque se você dissocia dinheiro de riqueza, você fala, cara, a gente está trocando serviços aqui de maneira desigual, porque a gente está atribuindo ao dinheiro um valor maior do que ele tem. Certo. Então é que essa espécie, então, ela tenha valor. Não dinheiro, mas que ela tenha valor. Aí tá. Só que isso iria requerer tempo para dissociar dinheiro de valor. Então, te falando de forma imediatista, essa espécie precisa gerar dinheiro de alguma forma. Não tá certo e concordo que não tá certo. Porque você concorda que as pessoas elas deixam de plantar muita coisa porque não dá lucro? Sim, totalmente. E aí você deixa de produzir uma coisa porque ela não dá lucro, mas aí você não tem aquilo para se alimentar. Não é absurdo isso? Total. E aí a gente consegue linkar com o quê? Com o tema da redação atual do Enem. Sim. O tema da redação atual do Enem, quando eu li ele, eu também falei, mas rapaz, é ousado e até um tanto robusto esse tema, né? Visibilidade das populações nativas. Não é exatamente essas palavras, mas é esse o tema. Sim, e assim, não necessariamente índio, mas as pessoas que vivem da terra, e elas são uma sociedade, e a gente vindo de fora, porque é literalmente isso, a gente vindo de fora, a gente não tem como impor a eles o nosso jeito de viver. Porque se o cara tá vivendo na margem do rio, se alimentando só de peixe e de coisa que ele coleta na beira do rio, quem é a gente para falar que ele não pode estar lá, se ele tá há gerações lá? Exatamente. Só que infelizmente eles estão inclusos em um mundo onde precisa que as coisas tenham valor. Então, maneira narrativa, na cabeça na narrativa da elite, claro. Exato. E que a gente compra. Essa narrativa a gente compra porque o que aconteceu naquele episódio de Sandman, que eu não posso dar spoiler, droga. Até pode, eu sei lá. Quando que uma religião deixa de existir? Quando as pessoas deixam de acreditar nela. Sim. Porque aí quando vem um Deus que veste melhor, ou imposto pelo novo rei que é poderoso, ou porque as pessoas encontram uma fé que veste-as melhor, elas ressignificam toda a realidade. Sim. E a existência dos estados, a existência da dívida pública, não estou falando que a gente tem que dar calote na dívida, mas a existência das estruturas que a gente enxerga, elas são imaginação coletiva, e as pessoas elas podem começar a se reunir para construir outros tipos de sociedade. Certo. E aí vamos então dar nome aos bois aqui. Então, colocando um aluno fazendo uma redação do Enem agora sobre esse assunto. Seria... Você acha que uma banca que fosse corrigir essa redação e um aluno de forma milagrosa colocasse ressignificação de valores como o cerne da dissertação, você acha que ele seria bem avaliado? Não. Não, né? Mas se um aluno colocasse questões de, por exemplo, vamos fazer com que esses povos aí, eles sejam povos, que merda que eu falei, gente. Mas, enfim, vamos fazer com que eles gerem lucro de forma com turismo. De forma sustentável. Sim. Com turismo, com coisas assim. Com certeza a banca iria avaliar muito bem. Sim. Aí o que você descobre? Que o MEC tem o apego à narrativa estabelecida pela elite. Porque ele foi criado pela elite. Totalmente. Aí eu, como professor, que, para minha sorte, nenhum aluno me perguntou sobre a redação do Enem. Apesar de que alguns soltaram um buchicho hoje, mas eu não sou professor de português, então eles nem sempre me perguntam isso. Apesar de que eu já ensinei vários a fazer dissertação. Se eles me perguntassem, eu ia ter que
permeia muito a minha resposta, porque eu ia querer dar a resposta para eles irem bem na redação, mas ao mesmo tempo eu sou contra essa resposta. Uhum. Entende? E aí, como que a gente faz então, né? É muito Porque eu acho que difícil não dá pra dar muita informação para eles. do lugar onde você tá, é muito difícil você apresentar todas essas facetas assim, né? Exato. Então eu, a curto, de forma imediatista, ia falar, ó, vamos pensar de forma econômica nessa situação aí. Ia falar isso daí que a gente acabou de conversar e tal, ia dar essas direções para eles. E no fundo ia estar gritando, ia falar, porra, não é assim que tem que ser. Então, eu acho que todo adolescente deveria assistir, por exemplo, Into the Wild, aquele cara que leva a família para morar no meio da floresta. Não para que ele tenha exatamente aquela vida. Não é para ele assistir esse filme e se inspirar e falar, vou morar no meio do mato. Não. É para você ver que existe maneira de você se relacionar com o mundo que não se submetendo aos acordos sociais do lugar onde você foi parar. E, Sim, e isso é protagonismo. E isso é ser herói de verdade, né? sim. Então, a gente tá falando que você tem que ir para uma comunidade ribeirinha e arrumar um lugar lá só para você e viver sozinho lá. A ideia não é essa, mas é entender o quanto está custando você se relacionar em sociedade e o quanto o seu esforço ele não está sendo recompensado. Então, como que dentro desse como você se rebela nesse sistema que quer te prender na pobreza e na insatisfação e no ódio e no ressentimento e na sede de vingança, caso você caia para a esquerda ou para a direita? Como que você se rebela contra isso? Construindo a sua rede de pessoas de confiança, encontrando maneiras de se relacionar com elas de maneira que vocês gerem riqueza para trocar com o meio externo e para beneficiar e para se beneficiarem. Só tem uma forma de fazer isso. Você tem que se infiltrar no meio, conhecer todo o que o meio exige de você e saber counterá-lo. E Para que uma depois vez lá conhecer dentro. pessoas e depois conhecer as pessoas com quem você quer se relacionar para construir o seu micro ambiente ali no meio deles. Assim, não Isso é tem tão outra forma. doido. Isso é tão doido que você pode fazer isso, inclusive, com pessoas que estão muito longe de vocês, como por exemplo eu com a minha rede. Que fisgou um professor que jogava BDO. Joga BDO. Ai, caramba. Entende como a gente se conhece e a gente constrói conexões e a gente começa a colaborar com o outro e de repente a gente faz alguma coisa comercializável e que alguém tem interesse ao ponto de nos recompensar por isso, e aí a gente soma ao nosso trabalho o resultado do trabalho dessa pessoa. Incrível. Eu queria chegar para uma sociedade completamente desesperançosa, porque ela acha que ela está condenada à miséria, porque ela gasta 2.000 para sobreviver e ela ganha 1.200. Eu queria conseguir mostrar que 100 anos atrás chegou um monte de japonês perdido em Cotia e eles não tinham absolutamente nada. E eles construíram uma comunidade linda, com muito trabalho e colaboração. E o fato da inflação tá X, da dívida externa, da dívida interna tá Y, o fato do presidente não sei o que, não tirou de cada um de nós a possibilidade de se aliar com um outro e conseguir gerar riqueza. Sim. E, Isso é. e aí, assim, cara, você pode achar que não vale a pena plantar batata porque o resultado do seu plantio não vai dar lucro. Mas você pode plantar batata e colher e comer batata pra caralho com todo mundo que você gosta. Sim. Então a gente não tá pensando numa solução utópica sem trabalho e com riqueza. Talvez a gente tenha que trabalhar muito, mas a gente tem que chegar num ponto em que o trabalho ele seja recompensador pra gente começar a trabalhar. Porque a gente não tá nem começando a trabalhar porque não tá valendo a pena. E isso é um problema do patch do servidor, das regras do servidor, e a gente não deveria respeitar essas regras, a gente deveria descobrir o nosso meio para gerar riqueza. Utópico pra caralho, eu tô falando assim de uma coisa que funcionaria pro país, não, para 20 pessoas. Mas hoje, se a gente chega no meio do mato com 50 pessoas e fala vamos fazer alguma coisa, no YouTube a gente encontra um monte de vídeo, se organiza e divide o trabalho e gera riqueza, e começa a enriquecer a partir dali. E essa esperança, a esperança nesse potencial que a gente tem de se aliar e de se ajudar,
ela tem que ser maior do que a desesperança dos jornais que a gente vê todo dia, com números negativos, com tudo que a gente vê. E é um exercício diário manter essa esperança num saldo positivo, né? Mas pense que se você ficar 1 hora por dia assistindo propaganda e jornal que só fala mal de tudo e só te deixa desesperançoso, se você ficar 1 hora por dia conversando com essas 50 pessoas do seu grupinho que você decidiu que vai ser os seus colaboradores na sua cooperativa, se 1 hora por dia vocês ficarem pensando em soluções, vocês vão desenvolver técnicas e caminhos e alternativas e planos e vão tentar, e 1 hora vai dar certo. Concordo demais. Ainda que utópico, concordo, não tem como ir Não contra. estou dizendo que não é utópico e não estou dizendo que qualquer grupo de 50 pessoas conseguiria. Mas é uma mensagem que, se você for dizer para alguém, tem que ser para alguém que está numa sala de aula com mais 30 alunos, entendeu? Porque ali é um começo, pode ser um começo. Sim. Pode ser um começo de um grande projeto. E imagina que doido, você no primeiro ano contamina uma turma com esse pensamento e no terceiro ano eles têm um projeto. E aí só falta dinheiro. E aí você encontra uma pessoa que não está satisfeita com os investimentos que ela está fazendo e fala, vou apostar na ideia de que vocês vão ver no que vai dar. É o começo de alguma coisa que pode virar um modelo para a nação inteira. Seriam acusados de comunismo, talvez? Sim. Brincadeira. Brincadeira, não me batam. Mas seriam sim. Sim, sim. Olha lá os comunistas lá na fazenda, lá, olha lá, nada de ninguém, ó, pegando do outro. E você vai escutar coisas do tipo, não, mas não tá pagando os direitos, o cara não tá recebendo nem um salário mínimo. Menos de um salário mínimo não é digno se você conseguir comprar um monte de coisas com o seu trabalho e não com dinheiro. Dire Straits, money is for nothing when you take for free. O dinheiro não serve de nada quando você consegue as coisas de graça. E você pode conseguir coisas de graça com o quê? Com confiança, reciprocidade, colaboração. Enfim. A conversa de hoje trouxe uns direcionamentos legais que eu acho que eu não vou ter tempo de passar para os meus alunos até o final desse mês. Cara, a conversa está aqui e que ela seja inspiradora. Em algum momento que uma releitura dessa conversa gerar qualquer ideia nova e alguma nova forma de disseminar esse tipo de pensamento. De novo, eu não quero todo mundo pensando igual eu, não. Eu quero que todo mundo me supere e fale, nossa, eu peguei umas besteiras que você falou lá e eu tive uma ideia. Meu sonho é esse. Sim. É que passar essa ideia de ressignificação que a gente conseguiu concluir Nossa, a gente recortou tanto os nossos assuntos, a gente concluiu tão bem que deu uma sensação de dissertação bem feita, falando de Enem. Parece tanto uma estrutura de dissertação que a gente fez, ficou incrível. É que esse final de mês, ó, os alunos vão estar fazendo prova, depois a Saresp, e Copa, e férias. Em aula vai ser difícil eu tratar disso com eles, mas em particular com alguns eu com certeza irei tratar. A conversa está feita, né? E eu acho que ela é temporal. Isso. Não estou jogando confete na nossa própria conversa, não. Mas eu acho que ela tem valor, ela é temporal, ela pode inspirar pessoas, independente de quando. Tomara que inspire alguém. A gente tratou de valores, né? Então. Sim. Valores. Cara, infinito, enfim, do mesmo jeito que eu joguei esse tema hoje, tem inúmeros outros que eu quero conversar com você. Inclusive sexualidade seria uma muito boa, mas aí pra semana que vem a gente pensa em alguma coisa. Sim, esse assunto aí, inclusive, é um assunto bem delicado. Bem delicado. E não entendo delicado do ponto de vista que me machuca, porque não me machuca de forma nenhuma. Mas é delicado na forma que as outras pessoas escutam. Sim. É bem delicado. E falando sobre isso, semana passada eu tive uma conversa bastante intensa com uma professora amiga minha sobre isso. Foi bastante intensa a conversa, só que eu consegui trazer ela pro meu lado e no dia depois ela me pediu desculpa. E ela falou, Anderson, eu era preconceituosa e eu não sabia. Eu falei, e tá tudo bem. Eu fico muito feliz por você estar tendo essa iluminação agora. Poxa. Eu não consigo ter ódio de uma pessoa que é
é preconceituosa a partir de crenças que ela não conseguiu questionar até hoje. Sim. Existe uma diferença entre ser sádico e ser desinformada. E tem muita gente desinformada, né, cara? Não que tenha pouco sádico também, não é isso. E não é nem um pouco difícil desconstruir essas pessoas. Pelo que eu tenho percebido, elas seguem um padrão. E é muito fácil desconstruir esse padrão delas. Muito fácil. É só você citar exemplos bem simples. E aos poucos a pessoa começa a se quebrar a um ponto que ela não consegue falar nada. E quando ela não consegue falar nada, ela te olha com desespero. E aí acabou ali a conversa no dia. Aí no outro dia ela chega com aquilo bem montadinho de novo e fala com você. Cara, a nossa conversa sobre preconceito vai ser muito boa, vai ser incrível. Ah, vai ser. Essa vai ser a conversa de R$1 milhão. Anderson, obrigado pela disponibilidade, cara. E eu só tenho a agradecer, como sempre. Me emociona. Tipo, eu pedi pra falar com o Leonardo, o cara veio no mesmo dia. Eu te amo, você vem no mesmo dia, a gente a marca. E de acordo com a minha conversa com o Felipe de hoje, a respeito de riqueza, os contatos que eu vou fazendo, eles são uma riqueza muito grande. Se eu começasse a ir pra academia e ficasse gostosa e fizesse um vídeo de TikTok, eu teria muito mais visualização. Mas eu não veria isso como uma riqueza tão grande quanto a chamar pessoas para essas conversas longas que a gente tem e tão produtivas e essa cumplicidade que a gente gera, que eu fico muito grato, muito feliz. Cara, eu sempre quis ser seu amigo. E quando eu tive a oportunidade de poder começar a entrar nisso, falei, é agora. E eu sou muito apegado a contatos assim, fácil de... É meu, ser visceral naquilo que eu me proponho e naquilo que eu quero. E dá aquela sensação de, porra, as coisas acontecem, dão certo. E sou muito feliz por isso, de coração. Pessoalmente falando. E o Leonardo eu conheci na Guild. A gente jogava nações. Agora você e o Lucas, vocês são frutos desse canal aqui. Né? Então... eu vivo falando aqui, assim, se eu conseguir transformar a vida de alguém, já vai ter valido a pena. Eu transformei a minha própria, eu trouxe vocês dois e alunos, enfim. É isso. É isso. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Fausto. Abraço pra você. Boa noite. Boa noite.